Olá pessoal, sejam bem-vindas para mais uma aula. Eu sou a Aline, professora de costura criativa, e na aula de hoje vamos fazer a maletinha escolar, que é uma peça maravilhosa para vocês venderem bastante. Olha só, gente, que coisa mais linda, muito fofinha, bonitinha, ótimo para vocês venderem. Olha só como que ela é por dentro, olha. Necessaire, o estojo aqui, ó, removível. Muito chique, hein? Molde gratuito para vocês. Então, ó, essa aula merece muitos likes, hein? Então já clica aqui embaixo no joinha, deixa seu joinha, deixe seu comentário, assim você me apoia, ajuda aí o meu trabalho a alcançar mais e mais pessoas. Quero também convidar você para se inscrever aqui no canal. Dá uma olhadinha se você é inscrita no canal, olha aqui embaixo. Se você não for, clica em inscrever-se e depois você clica novamente no sininho e escolha para você receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura aqui no canal, que é toda semana, você vai receber uma notificação do YouTube, tá? Se você já acompanha meus trabalhos, dá uma olhada se você está inscrita no canal, sabe? Porque esse canal é novo. Então, às vezes você já me acompanha há bastante tempo e acha que está inscrita nesse canal por conta, né, do antigo. Mas dá uma olhadinha porque esse canal é novo, com o nome novo, Aline Ariane. Antes o canal era Aline Rogério, eu me apresentava como Aline Rogério. Então, todas as minhas redes sociais eu mudei de nome, então vocês dão uma olhadinha, vocês estão me seguindo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, tá bom? Esse daqui é o arquivo do molde. Vocês vão baixar. Como é que faz para encontrar o molde? Para quem está assistindo no YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para vocês baixarem. Como que encontra a descrição do vídeo? Tem o título do vídeo e abaixo do título tem bem pequenininha assim a palavrinha mais. Você vai clicar nessa palavrinha mais, vai abrir a descrição. E na descrição tem o link para vocês baixarem o molde. Também já coloquei o arquivo lá no canal do Telegram, tá bom? Para quem tá assistindo no Instagram, gente, pode ir lá no canal do Telegram baixar o molde. O link do Telegram tá no meu perfil, tá bom? O molde gratuito, ou se depois vocês quiserem, vem no YouTube, tá na descrição. E depois eu posto a foto também nas minhas redes sociais em formato de foto. Tem gente que não consegue baixar PDF, né? Então na minha página do Facebook, Aline Costura Criativa, todas as aulas agora que estão tendo molde, eu tô convertendo o PDF para foto e eu tô postando lá nessa página do Facebook, tá bom? Então, se vocês não conhecem essa página, depois vocês vão lá, curte a página que eu coloco os moldes toda semana lá, tá bom? Baixou o molde, você vai fazer a impressão do seu molde na configuração padrão ou tamanho real. Vai mandar imprimir numa papelaria, lan house, gráfica, deixa essa informação para poder sair na medida certinha. Aí aqui, ó, o molde, ele tem o espelho, que é esse daqui, certo? Essa parte aqui, tem aqui a dobra do bolso, depois vou explicar direitinho. E tem essa outra página aqui com o molde da aba. Aqui, as partes que são por medidas. Deixei por escrito pra vocês, eu tô falando, gente, tá? Tudo bonitinho aqui, hein? Deixei por escrito a sugestão de venda. Ah, que legal, ó. Sugestão de valor de venda, deixei escritinho aqui pra vocês. Deixei aqui, ó, o QR Code das minhas redes sociais, tá? Pra vocês se inscreverem no novo canal. Então tem aqui o QR Code. E também aqui, ó, o QR Code do meu site, www.alineriane.com.br, tá bom? Aqui nessa última página. Fez a impressão do molde, não precisa deixar nenhuma margem de costura, você vai recortar em cima do risco preto, tá? Guarda aqui essa partezinha por escrito, as medidas que vocês vão precisar, tá bom? Então aqui, ó, tem um comentário, a linha metragem do tecido mais ou menos. Daqui a pouco eu vou mostrar os kits de materiais e aí eu vou falar a quantidade de cada material. Se vocês quiserem pegar uma caneta, daqui a pouquinho eu vou mostrar o kit. Se eu não falar, porque, nossa, eu esqueço rapidinho, vocês me lembram, Aline, qual é a quantidade de cada material? Aí vocês anotam. Tá aí uma coisa legal, que eu acho que eu vou começar a escrever a lista de material aqui no molde também, né, gente? Legal. Mas hoje vocês pegam uma caneta aí pra escrever, tá bom? E aí, vamos começar. Primeiro, a parte do espelho. Gente, eu não vou recortar o meu molde, porque, nossa, eu imprimi em cima da hora e pra não atrasar. Mas aqui é muito fácil. Vocês vão recortar em cima do risco preto. Aí vai ficar aqui o espelho. E esse espelho vocês vão cortar nos seguintes materiais. 2 vezes no tecido principal. Tô usando o tricoline 100% algodão. O estampado é digital, tá? Que é esse daqui. 2 vezes no tecido de forro, também tricoline, e 2 vezes na manta R2. Para adiantar, já estruturei. Coloquei o tecido principal de um lado, passei o ferro, virei, coloquei o forro aqui do outro lado, passei o ferro também, e uma linha bem na beiradinha em toda a volta. E aí, então, as duas partes do espelho estão prontinhas para a nossa peça, tá? Depois que você cortou o espelho, aqui tem, gente, um risco ainda no molde do espelho escrito dobra do bolso. Vocês vão dobrar em cima do risco, certo?
vai ficar só esse desenho de baixo aqui. E aí, esse desenho de baixo, que é o bolso, vocês vão cortar uma vez no material que vocês quiserem. Eu vou usar o plástico cristal, vocês podem usar plástico cristal, pode usar tela vôlei, pode usar plástico translúcido, entendeu? Tá aqui, ó. Eu cortei uma vez no plástico cristal. Tô usando plástico cristal 0,30, certo? Aí, gente, na segunda página do molde, tem aqui a aba. Vocês vão recortar o molde da aba e o que vocês vão fazer? Vão pegar 2 pedaços de tecido estampado e um pedaço de manta que caiba o molde da aba dentro. E vai desenhar, ó, tô mostrando de pertinho. Você vai colocar aqui, ó, estampa de frente com estampa, as 2 vezes do tecido, estampa de frente com estampa. Aqui traz a manta, certo? E aí aqui, ó, nesse avesso dessa primeira parte do tecido, vocês colocam o molde da aba e risca. Tá vendo? Tá dando pra ver meu risco aqui? Acho que sim, né? Eu faço a aba desse jeito, eu vou alfinetar aqui, depois a gente costura e tira o excesso, tá bom? Aí aqui agora a gente vai para as partes que são por medidas, que é o corpo da nossa peça, o canal do zíper do estojo, o fundo do estojo, tá bom? Então, o corpo da nossa peça, gente, é a medida de 40 centímetros por 23, que é assim, ó, tá? 40 centímetros por 23, uma vez em tecido estampado, uma vez em tecido de forro, uma vez na manta. Aqui, gente, o que nós vamos fazer nesse corpo aqui? Na manta, a gente coloca o tecido de forro, que é o que vai ficar do lado de dentro, tá? Coloca o tecido de forro, passa o ferro e uma costurinha toda a volta. O tecido estampado, vou deixar ele soltinho aqui, até porque o meu tecido, ele tem sentido, e eu vou mostrar pra vocês direitinho como vocês vão fazer. A gente vai fazer um corte e uma emenda aqui no meio, caso vocês forem usar tecido que tem estampa com sentido também, tá? Então, esse é o corpo da nossa maletinha, tá bom? Vou botar aqui. Aí aqui agora, ó, o canal do zíper do estojo é a medida de 33 por 4,5. Tá aqui. 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Peguei o tecido principal as 2 vezes do canal do zíper, né? Coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Aí ficou desse jeito aqui. Aí a parte do fundo do nosso estojo é a medida 37 por 9. Essa medida eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Aí ficou desse jeito aqui. Aqui, gente, por último, tem a medida dos bolsos de plástico. Deixa eu só abrir aqui rapidinho o meu estojo, para vocês verem. Esse bolso de plástico que eu vou passar a medida para vocês agora, é esse aqui, ó. Esse e esse. Eu escrevi no molde bolso de plástico, mas vocês podem usar se quiser. Tela vôlei, pode usar plástico translúcido ou até mesmo tecido. A medida é 12,5 por 23. Eu cortei 2 vezes no plástico cristal transparente 0,30, tá? Então, 2 vezes no plástico cristal, medida de 12,5 por 23, certo? Aí aqui, ó, temos os demais materiais que eu vou passar para vocês agora. 2 pedaços de alça, 30 centímetros cada um. Vamos precisar de 4 cursores, tá? Aqui, ó, o zíper, gente. Ao todo, você vai usar mais ou menos 1,10 m de zíper, tá bom? Eu cortei aqui, ó, 3 pedaços de 25 centímetros e um maior de 38 centímetros, tá bom? Esses 3 pedaços aqui, então, de 25 e um maior de 38, certo? E por último, gente, aqui, ó, como que sobrou? Depois que eu cortei todo a minha peça, aí sobrou, né, as beiradinhas. Eu cortei tirinhas para mim fazer os viés, tá? Se vocês quiserem, pode usar viés pronto, tá bom? Eu cortei aqui tirinhas de 24 centímetros cada um. 24 por 4, tá bom? Cortei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Aí precisa também de 2 quadradinhos, que é um puxador, que eu não cortei. Eu vou cortar agora. Deixa eu achar aqui o tecido. Aqui, ó. O puxador, gente, pode ser tamanho 7x7 ou 8x8. Acho que 7x7 tá bom.
Aqui, ó. Ficou 8 por 8, tá? Então, 2 quadradinhos. Eu já mostro direitinho como é que dobra. E aí, nós vamos precisar de viés boneon para fazer o acabamento interno da necessaire e viés de algodão para fazer o acabamento em volta do corpo da nossa maletinha. Ah, se quiser usar o mesmo viés, pode. Aline, posso usar tudo viés boneon? Se quiser, pode. Pode usar tudo viés de algodão? Se quiser, pode, tá bom? Eu aqui vou usar separadinho, tá bom? É isso que nós vamos precisar de materiais, além dos botões, tá? São 3 botões, certo? Sobre os materiais, alguém tem alguma dúvida? Vou ficar agora de olho nos comentários. 30 segundos, se alguém tiver dúvida. Nenhuma dúvida? Não? Maravilha, gente. Eu só tô achando, essa live tá fraca demais. Tem muita pouca gente aqui. Vamos compartilhar? Vocês podem ajudar? Eu quero ver se no YouTube, até o final da aula, a gente passa de 200 pessoas. Pelo menos. No YouTube eu quero passar de 200 pessoas. E no Instagram, vamos passar de 100. Só que para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então, todo mundo compartilhando. O que mais que ajuda a gente a aumentar o número de pessoas na live? Compartilhamento. Curtir, ficar clicando no coraçãozinho e comentar. Comenta aí de qual cidade vocês são, onde vocês moram, quem sabe encontram nos comentários alguém que mora na mesma cidade que vocês. E aí assim a gente vai engajando a live pra gente alcançar esses números até o final. Vocês me ajudam? Minha meta pra hoje, hein? Será que nós conseguimos? Nós conseguimos. Então é o seguinte, ó. Temos os kits de materiais no site. Aí agora eu vou mostrar e aí eu vou falar a quantidade de cada material. Que aí se vocês quiserem anotar, que no começo perguntaram pra mim nos comentários, né? Se caso vocês forem comprar os materiais separados, lá no site eu vendo todos os materiais separados também, aí anota aí a quantidade, tá bom? Esse daqui é o kit de materiais. Eu coloquei no site, gente, várias opções para vocês dessa aula de hoje. São 11 opções de kits da aula de hoje no site. O que vai no kit? O tecido principal, o tecido do forro, manta, plástico cristal, vai a alça, viés de algodão, viés boneon, zíper, cursor e o molde impresso, tá bom? Vou falar aqui pra vocês a quantidade de cada material. Gente, a quantidade dos materiais que vai no kit, ele é para dar certinho para vocês cortarem. Desde que vocês aproveitem bem direitinho, principalmente o tecido, tá? Comece cortando pelas beiradinhas. Olha primeiro, estuda primeiro como é que você vai posicionar o molde para cortar. E aí sim, né, vocês vão conseguir ter o maior aproveito. Qual que é a quantidade de materiais? Tecido principal e tecido de forro, tamanho 50 centímetros por 75 centímetros cada um, certo? Manta R2, tamanho 45 centímetros por 75 centímetros. Plástico cristal, 25 centímetros por 40 centímetros. 60 centímetros de alça, 1,10 m de zíper, 1,60 m de viés de algodão, 1,60 m de viés boneon, 4 cursores. E vocês vão precisar de 3 botões, no caso os botões não vai no kit. Anotaram a quantidade de material? Então tá bom. Ó, vou mostrar pra vocês as opções que tem no site, certo? Lembrando, para comprar no site é www.alineariane.com.br. Mudamos já o domínio lá, o endereço do site, agora tá Aline Ariane, tá bom? Gente, tem campanha especial para vocês esse final de semana, para vocês aproveitarem e comprar no site. Eu vou falar daqui a pouco. Ó, vamos mostrar rapidinho as opções que tem de kits. Tem esse daqui, que é para vocês fazerem da mesma cor que eu vou fazer aqui na live, que é o de flor. Aí, temos os escolares, ó. Esse aqui é com a estampa de mochilinha. Aqui eu fiz a minha peça piloto que eu mostrei no início do vídeo para vocês. No site, vocês vão ver que tem ela feminino e masculino. Então, a feminina com as combinações rosa, porque ele é um tecido neutro, um tecido unissex. E masculino com as combinações Tiffany, tá bom? Presta atenção para vocês comprarem certinho. Feminino ou masculino, nesse caso a estampa é a mesma. Aí também tem esse mesmo esquema com outro tecido aqui. Também escolar, esse aqui são vários objetos escolares, esse tecido. Também unissex, então montei um rosa e um azulzinho, um verdinho para menino. Aí, ó as opções que nós temos. Vou pegar meu cesto aqui, ó. Vou mostrando aqui, ó.
Cogumelo, todos vão a mesma quantidade de materiais, só muda a cor e a combinação. Estampa de cogumelo. Esse floral lindo, delicado, neutro, para as menininhas, mocinhas, adolescentes, professora, mulher que faz faculdade, super bonitinho. Esse aqui, de coruja, tão fofinho, serve para criança também, adolescente e professora, né? Que elas adoram uma corujinha. Esse aqui, que também é unissex, gente, é estampa de cachorrinho. Ó, que fofinho, gente. Ah, eu queria fazer um desse pra mim. Eu amo. Esse aqui, ó, feminino. Esse tecido é maravilhoso, lindo. Ó, gracinha, ele é tão delicadinho, rosinha. É uma fazendinha, tem ovelhinha, tudo bem delicadinho, rosinha. E aqui, essa opção para menino, que é o de raposinha com as combinações verdinhas, tá bom? Então essas são as opções de kits de materiais que tem no site. Assiste a aula primeiro, depois você vai lá no site comprar o seu kit. Então eu vou pegar aqui, ó, primeiro os 2 puxadores. Dobra ao meio, vinca aqui ou passa o ferro, abre, aí você dobra aqui as 2 pontinhas encontrando aqui no meio. Se quiser, passa o ferro e dobra mais uma vez, tá? A gente vai precisar de 2 vezes essa dobra. Ó, gente, não esquecer da nossa meta até o final da live não, né? Eu preciso da ajuda de vocês pra gente bater a nossa meta de hoje. Muito compartilhamento, muita curtida. O que eu vou fazer aqui? Uma costurinha na beiradinha de cá e outra na beiradinha de cá. Diminuição do comprimento do ponto. Passou a costurinha, eu vou dobrar juntando as 2 pontinhas aqui e já costura aqui juntinho, que já fica no jeito de botar na peça. Também aqui no outro a mesma coisa, dobrou as 2 pontinhas. Aqui, ó, vou cortar só a beiradinha, o excesso que fica esfriando. Puxador pronto, vou deixar aqui do ladinho, tá? Vou usar já já. Aí a gente vai pegar a parte do canal do zíper, tá? Então, vou pegar aqui o zíper e as 2 partes aqui do canal. Uma das partes principais que já tá estruturada na manta, vou começar por ele. Pego o dentinho do meu zíper, vou colocar a estampa, o dentinho do zíper de frente pra estampa, quase que eu falo estampa de frente pra estampa. Vou passar aqui uma costurinha. A medida do zíper que eu passei pra vocês pode ser um pouco menor, porque olha só, o meu ficou grande, tá? Eu vou falar aqui qual a medida que pode ser. Então, aqui, ó, primeira costurinha pra segurar. Venho com o tecido de forro, coloco a estampa dele de frente pro avesso do zíper. Coloca o calcador de zíper, já tava esquecendo. E vamos costurar aqui, ó. Fez essa costura, viro aqui esse tecido do forro todo pra trás e venho rebatendo uma costurinha na beiradinha aqui, próximo ao zíper. Um ladinho tá pronto, agora a gente vai pegar aqui o outro, tá? Coloca dentinho do zíper de frente pro tecido, ó, desse jeito, alinhadinho o material. Vamos fazer o mesmo esquema. Uma costura pra segurar. Pego o outro tecido de forro, coloco a estampa dele de frente pro avesso do zíper. Aí eu vou abrir aqui, eu falar nisso, eu já vou trocar, vou tirar o calcador de zíper. Não vou usar mais. Abre aqui, ó, vamos rebater a costura aqui. Pronto, vamos pegar um cursor, onde eu botei, aí, gente, ah, tá aqui, tudo da mesma cor, é tudo salmão, que eu escolhi pra essa peça de hoje. Ai, eu achei que ficou bonita essa combinação, tudinho, tecido, zíper, o cursor, todinho salmão. Vocês chamam esse tom de salmão ou de pêssego?
Coloquei o cursor, deixa ele paradinho aqui no meio. Vou pegar os dois puxadores e vamos costurar nas pontinhas aqui, ó. Onde acaba o canal do zíper, a gente coloca bem em cima do zíper desse jeito, nessa posição, passo uma costurinha aqui. Salmão. Você usa ponto 3 e agulha 14? Sim, eu sempre uso agulha 14, raramente eu troco. Quando eu troco, ou é quando eu vou costurar algum tecido mais fino, ou tricoline sem camada nenhuma, ou coloco a 16 quando eu vou costurar, fazer algum acabamento grosso, tá? Mas no geral, nas minhas lives e peças, eu uso agulha 14. Ó, essa é a posição do puxador. O ponto da minha máquina, eu vou mexendo nele. Gente, vou só cortar um pouco aqui os rabicozinhos do zíper. Agora, nesse momento, o ponto da minha máquina tá em 3,5. Esse é o ponto, digamos, multiuso que eu deixo, tá? Eu diminuo o ponto quando vou costurar, por exemplo, só tricoline, sem estrutura, eu diminuo, porque quanto mais apertadinho ficar o ponto, em tecidos suaves, aí ele vai melhor. Conforme vai aumentando as camadas, aí a gente aumenta o ponto. Geralmente na live eu falo, tá? Por exemplo, na hora de fazer o acabamento interno desse estojo, eu coloco a largura do ponto da minha máquina em 4,5 ou em 5, tá? Que é só na hora de costurar o viés. Aí eu vou falando pra vocês. Conforme vai ficando com mais camadas, eu aumento o ponto e eu faço de jeito, tá bom? Ó, costurei os puxadores. Aqui, ó, pra esse forro não ficar solto, eu vou passar uma costurinha na beiradinha aqui nas duas laterais, que me dá uma agiliza de costurar a peça e esse tecido do forro estiver solto. Prontinho. Vou pegar aqui agora as partes do fundo, tá? Parte principal que tá estruturada e o forro. Vou colocar o canal do zíper de frente para esse fundo, passa uma costura aqui para segurar, tá? Assim, senão eu não enxergo. Processo no começo e no final. Aí agora, ó, eu estou aqui, ó, com o avesso do canal do zíper para cima. Vou vir com o forro do fundo e colocar a estampa dele de frente pro avesso do zíper, ó, desse jeito. E passo a costura aqui, com um pé de máquina. Fez essa costura, vou abrir, ó, tudo que é fundo para um lado, tudo que é canal do zíper pro outro. Vou passar uma costurinha aqui, rebatendo. Tá bom? Ficou desse jeito, ó. Agora, gente, antes da gente fechar o outro lado, a gente vai medir. Sempre deixo essa explicação pra vocês, né? Eu não ter erro. Então, vou pegar uma das partes do espelho, com a ajuda aqui de prendedores, eu vou começar pela parte do canal do zíper e vou colocar aqui em toda a volta, ó. Bem esticadinho, sem fazer nenhuma preguinha, sem deixar enrugadinho, como se já fosse fechar a peça. E vou colocar prendedor em volta tudo, pra gente ver a sobra e tirar no forro, no fundo, tá? Quem fizer na máquina doméstica, é provável de não ter sobra. Eu sempre explico isso pra vocês, né? Os meus moldes, eu faço ele um pouquinho, com a margem um pouquinho assim, ó. Os meus moldes já é feito também pra quem vai costurar na máquina doméstica, porque o calcador da máquina doméstica é um pouquinho mais largo que o da máquina industrial, tá? E aí, a diferença é muito pouca, tá, gente? Então, quem vai fazer na industrial não precisa alterar nada, viu? E também, eu sempre falo isso porque às vezes a pessoa vê eu costurando na máquina industrial e fala assim, eu vou costurar na doméstica, então eu vou aumentar um pouquinho a medida. Não precisa aumentar, tá? Eu já faço ela dessa forma. Ó, cheguei aqui, o meu tá passando um pouquinho, tá vendo que o fundo, ele passa um pouquinho do início do canal aqui? Então, eu vou cortar o excesso, só que eu não vou cortar rente aqui ao encontro, porque eu tenho que deixar passando 1 centímetro, que ainda vai ter a emenda, entendeu? Então, o que eu faço, ó? Pra cá. Eu olho direitinho, passou 1 centímetro, eu corto. Eu fiz só um pique, aí eu vou tirar os prendedores e eu tiro o excesso, tá bom? Gente, façam isso. Que facilita muito a vida, que aí não tem erro na hora de fechar a peça, entendeu? Toda peça com fole, eu acostumei fazer dessa forma. Não só quando é peça que eu vou dar aula, não. Quando é peça que eu vou desenvolver aqui, que eu vou fazer, eu sempre faço um fundo um pouquinho maior mesmo. Melhor sobrar do que faltar, né? Então, aqui eu tirei mais ou menos, deixa eu ver, 2,5 centímetros, tá? Feito isso, agora sim a gente pode fechar o outro lado. Como que eu vou fazer, gente? Pego aqui, ó, beiradinha do fundo com a beiradinha do canal do zíper.
frente com frente. Só para vocês entenderem, o forro do fundo tá solto aqui, tá bom? Ó, gente, muito bem explicadinho, desenhadinho para as iniciantes fazer, hein? Não tem desculpa aí, vocês vão fazer porque não entendeu, não. Então, frente com frente, uma costura com um pé de máquina. Fez essa costura? Agora sim eu venho aqui, eu busco o forro do fundo e ele vem desse jeito, ó. Estampa dele de frente aqui para a estampa do forro do canal, alinhou aqui, passa a costura. Ó só. Vamos virar pro lado direito. E aqui a gente passa uma costurinha rebatendo. Gente, só um minutinho que eu pedi um socorro pro meu filho aqui. Ô, Anthony, vem aqui um pouquinho, leva minha garrafa de água lá pra você encher pra mim. Calor demais hoje. Olha só, não precisa levar a minha, não. Vê lá na geladeira se tem alguma garrafinha de água gelada. Traz pra mim, tá? Por favor. Ó, gente, agora aqui, ó, esse fundo, eu vou passar uma costura toda na beiradinha aqui e aqui pra segurar esse forro. E aí, se tiver diferença, por exemplo, qual que é a diferença que eu digo? O fundo, ele tem que ficar da mesma largura que o canal, tá? Deixa eu ver desse outro aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Aqui, o meu fundo, ele tá passando um pouquinho, tá vendo? Então, na hora que eu vou fazer essa costurinha agora pra segurar o forro, eu já venho com a costura um pouco pra dentro pra depois cortar esse excesso, tá bom? Então, costurei tudo de um lado. Oh, peraí que isso aqui deu uma escorregada. Pronto. Vou cortar aqui o excesso do fundo. Cadê? Aqui. Aí, se tiver excesso, vocês refilam, né? Cortando aqui. Prontinho. Então, o nosso fole está pronto, tá bom? Vou deixar ele aqui do lado um pouquinho, que a gente só vai preparar aqui no espelho o bolso de plástico. Como eu disse, vocês podem fazer de plástico ou de telinha vôlei, vocês que sabem. Vou pegar aqui, ó, o meu plástico, certo? Dos zíperes de 25 centímetros e duas tirinhas do viezinho que eu cortei de tecido, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer o viezinho aqui no bolso de plástico, tá? Coloco a estampa do meu tecidinho de frente para o plástico, onde é reto, passo uma costura aqui. Costura com um pé de máquina, tá? Esses viezinhos... Obrigada. Esses viezinhos, eles estão um pouquinho mais compridos, sabe? Eu já cortei um pouquinho mais comprido, justamente porque escorrega um pouco aqui em cima do plástico. Aí, se escorregar, pelo menos não vai faltar aqui. Fez essa costura? Ó, vira aqui e aqui a gente faz duas dobrinhas. Uma, duas. E vai fazer esse debrum. Eu vi um comentário aí que passou rapidinho, perguntando, Aline, o brinde das compras desse final de semana é só à vista? Não, gente. O brinde é qualquer forma de pagamento, tá? É acima de R$100 em produtos, sem contar o valor do frete. Então, acima de R$100 você ganha a caixinha de produtinhos e acima de R$200 a caixinha e o cestinho. Tá bom? Então, ó, essa caixinha nas compras acima de R$100, com esses produtinhos. E aí, fez a compra acima de 200, junto com a caixinha, você ganha também o cestinho rosa de brinde, tá? Essa promoção é só esse final de semana, viu? Ó, fez aqui a dobrinha, vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. Oh, a linha pulou, foi lá. Eu acho, gente, que a minha irmã tá na live, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre o site, cupom de desconto, brinde, aí a minha irmã responde. André, dá um sinal de vida se você estiver na live, fazendo favor. Ai, nossa, quase que eu peguei meu dedo aqui. Sim, quem comprar no cartão também ganha, tá?
Passei essa costura, vou colocar o calcador de zíper. Vou pegar aqui o zíper. Deixa eu só cortar esse excesso aqui. Aí, gente, eu vou pegar aqui a beiradinha do viés, coloco aqui sobre a beiradinha do zíper e passo uma costura. Lembrando, é com o calcador de zíper, tá? Tô tentando olhar os comentários, mas não sei se travou o YouTube pra mim. Gente, comenta aí no YouTube pra mim ver se é que não tá tendo comentário mesmo ou se travou pra mim. Ó, passei essa costura, agora a gente vai pôr o viésinho da parte de cima, tá? Vou virar aqui, ó, o avesso do zíper pra cima, pego o outro tecidinho de viés, vou colocar a estampa dele de frente aqui. Eu já vou cortar um pouquinho, como eu disse, ele tá um pouco maior. Ah, agora sim, tô vendo oi, 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 tudo bem, tudo certo, então tá bom. Ó, colocou a estampa do tecidinho do viés de frente pro avesso do zíper, passo uma costura aqui. Passou essa costura, vira aqui o tecidinho pra frente, vamos fazer 2 dobrinhas de novo, ó. 1, 2, a segunda ela vem e fica na beiradinha do zíper. Que é por isso que a gente fala que é um debrum, ele debruça em cima do zíper. Aí, a minha irmã tá aí, viu, gente? Ela falou, Andressa Silva, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre os produtos do site, sobre o cupom de desconto, sobre a promoção do final de semana, ela tá aí nos comentários pra responder vocês, tá? Pode perguntar pra ela, se eu não ver, ela responde. Tá bom, André? Vai falando aí pras meninas qual que é o cupom de desconto, o brinde, que elas vão ter oportunidade até domingo à noite. Ó, coloquei prendedor, passa a costurinha aqui. Conta pras meninas os kits que a gente tem no site, daqui a pouco eu vou mostrar, mas se quiser ir colocando nos comentários, tá? Os kits econômicos de materiais. Passei a costura, vou colocar o cursor. Cursor do lado direito para o esquerdo. O André, a Melissa tá aí assistindo a live perto de você? Se ela tiver, me fala que eu vou falar oi pra ela. É tão fofinha, gente. Melissa é minha sobrinha. Ai, eu cortei o zíper muito rente, agora sofre pra botar. Aí, ó, colocou então, pode tirar o calcador de zíper, coloca o calcador de geral e vamos posicionar o bolso aqui no espelho. Pode ser qualquer uma das partes do espelho, né, que são igual. Peguei aqui, posiciono aqui, ó, tá? Tem que ficar aqui, gente, mais ou menos, ó, 3 centímetros. Tá bom? 3 centímetros da beiradinha pra baixo, aí vocês posicionam. Antônio, tá tudo bem aí? Então tá. Semana é isso, né, gente? A gente tá trabalhando e de zóio nas crianças. Eu vejo eles aqui pelo vidro da minha sala. Porque a minha sala, aqui o ateliê, né, onde eu costuro, aí tem um vidro que dá de frente pro salão, onde é a expedição, né, que a gente faz separação dos materiais, né, e tal. Que é a loja. Aí eles estão sentados ali. Aí eu fico olhando eles pelo vidro. Olho pelo vidro e estão sentadinhos ali no sofá. O Matheus tá sentado, o Anthony tá dançando ali, com o Ó. Botei prendedor. Vou passar uma costurinha bem na beiradinha pra segurar o bolso, tá bom? Aí, gente, eu não vou colocar marcador deslizante só pra costurar essa parte aqui. Então eu venho pela parte de trás e faço a costura pela beiradinha. E vai uma beleza, tá? Ai. Tá, então vamos fazer aqui a costurinha na beiradinha. Gente, quem é seguidora antiga lembra do Anthony pequenininho, quando eu comecei a fazer live. Ah, e aqui, ó, olha eu deixando aqui aberto. Vamos passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha, aqui no viés pra segurar também.
Aí o Anthony Petitico, se vocês verem as lives gravadas aí no meu canal, Anthony pequenininho, toda live que eu fazia no domingo de manhã, né? Na hora que eu ia acabar, eu tinha que chamar ele, que ele tinha que falar oi. Aí ele, oi meninas, tão pequenininho, agora ele tá enorme, tá do meu tamanho, gente. Ó, bolsinho fixado, passei costurinha aqui em cima, costurinha em volta. Vou cortar todo o excesso de zíper e plástico pra gente fechar, tá? Ah, minha irmã falou que a Melissa tá falando comigo. Melissa, oi, ó a tia aqui, ó. A tia costurando. Você tá se comportando aí com a mamãe? Tá assistindo a tia na televisão? Não, no celular, né? Assiste porque você vai ser a nossa sucessora, né? Nossa sucessora na costura no artesanato, que foi o legado que a minha mãe deixou. Ela tá de férias, gente, aí ela vem trabalhar com a minha irmã todo dia. Que a minha irmã trabalha aqui comigo, né? Aí, ela fica aqui com a gente. Ela fica aqui com a gente o dia inteiro. Uma bonitinha. Eu vou filmar ela, fazer stories dela, mostrar pra vocês. É porque as redes sociais agora tá complicada, a gente posta coisa criança, mesmo em stories. Nossa, às vezes por causa de bobeira aí eles restringem a gente. Ó, passei a costurinha no bolso, vamos fechar o nosso estojo, tá? O que nós vamos fazer? Marcar o meio de tudo, dos espelhos e do fole. Aqui, essa parte das costas aqui do espelho, deixei uma beiradinha sobrando, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui, dobra ao meio, juntando curvinha com curvinha. Vou fazer um pique bem pequenininho, aqui e aqui. Ó, vi um comentário falando da Rita. Vocês lembram da Rita também, gente? Quando ela chegou, ela era pititica, pititica. Ó, um pique em cima e embaixo. Agora aqui nessa parte também. A Rita parecia um ursinho, coisa mó belezinha de bebezinha. Agora tá gigante. Marquei os meios aqui do espelho. Agora eu venho no fole, vou marcar o meio. Coloco aqui bem certinho, início e final do zíper. Ai, gente, eu acho que o meu canal do zíper aqui ele ficou um pouco mais largo. Pera aí que eu vou cortar. Vou regular isso aqui, senão vai ficar tudo torto. Pronto, agora sim, ó. Início e final do zíper. Vou fazer pique. Pequenininho aqui, aqui e aqui, aqui também no fundo. A Melissa tá aqui segurando meu cabelo. Ai, gente, ela é tão engraçadinha que ela gosta de segurar o cabelo da gente. Aí meu cabelo curtinho, ela ama, eu tenho que abaixar e ela fica fazendo, enfiando os dedos assim no meu cabelo. Isso em pé, porque quando a gente deita, ela já vem correndo. Enfia a mãozinha no cabelo da gente. Ela é tão bonitinha. Marcou o meio. Vamos fechar a nossa peça. Vou virar o fole pro lado avesso. Aí, ó, primeiro a gente vai colocar meio com meio. Então, pego aqui o espelho. O pique que eu fiz aqui na parte de cima, aqui só tem que prestar atenção, gente, pra vocês não fazer o bolso de ponta cabeça, tá? Então, o pique de cima, acima aqui do zíper do bolso, ele vai ficar bem alinhado com o pique do canal aqui, ó, onde tem o zíper, tá? Também precisa ficar na parte de cima, ó. Então, pique com pique, estampa de frente com estampa. Aqui eu vou fazer uma costurinha pequenininha, de uns 2 centímetros, só pra segurar. Passei essa costura pequenininha, venho pra debaixo, ó. Pique com pique também, passo outra costura aqui. Costurinha feita, eu vou colocar prendedor em toda a volta. Então, ó, prendedor em toda a volta, eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Prontinho, ó, costuradinho. Agora a gente vai fazer a outra parte, tá? Presta atenção no sentido da estampa. Vamos fazer a mesma coisa, ó, pique com pique na parte de cima, passa uma costurinha pequena aqui. Pique com pique na parte de baixo, passa a costurinha aqui também. Passou a costurinha, coloca prendedor em toda a volta e uma costura com um pé de máquina em toda a volta, tá? Pra gente fazer a parte do corpo da nossa peça, tá?
Aqui, gente, principalmente aqui onde tem o plástico, eu gosto de cortar aqui. Se ficar grosso, vocês cortam também. Pra na hora de costurar o viés não ficar ruim, sabe? Não corta muito rente a costura não, senão, né? Vou colocar o viés boneão. Eu esqueci de pegar, então vou abrir um kit aqui. Aí, vou pegar de um kit. Então aqui, ó, viés boneão em volta, tá? Ó. Coloca aqui. Eu gosto esse acabamento aqui desse viés, eu gosto de vir, ó. Coloca tudo com o prendedor. Tá bom? Coloquei. Vamos passar uma costura da volta. Vou cortar aqui um pouquinho. Tá? Aí vou aumentar o ponto. Aumento do comprimento do ponto. Pronto. Ó, costurei em toda a volta. Agora nós vai pro outro ladinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Essa peça... coisinha, né? Dentro da minha, já vou mostrar pra vocês. Ó, costuradinho, tá? Vamos virar pro lado direito. Deixa eu levantar vocês aqui um pouquinho pra vocês olharem pra mim. Né? Fica vendo só a mesa. Ó, vou virar pro lado direito. Gente, lembrando, não tá terminando a live não, viu? É a primeira peça, a primeira parte só, tá? E aí, como eu disse, vocês podem, esse estojo aqui, vocês podem fazer ele separado também, né? Fazer só ele. Aqui, ó, quando eu viro uma peça com fole, eu venho com a minha mão fechada assim por dentro, ó, forçando nas curvinhas, tá? Pra sair tudo, não ficar nada emboladinho, ó. Tá vendo? Claro que vai no ferro de passar, né? E vai passar o ferro pra ficar bonitinha, depois eu vou passar. E aqui a gente vem, ó, modelando na emenda. Olha só. Tá? Pra deixar ela bem bonita. Que bonitinha que ficou. Olha só. Nossa, agora que eu vi que o Instagram quase não dá pra ver. Ó. Então, essa primeira parte aqui, que é o estojo, está pronto. Ó só. Agora a gente vai fazer a segunda parte, tá? Que é o corpo da nossa peça. Pra quem não tá entendendo, pra quem não viu, ó. Essa necessaire que eu acabei de terminar, é esse estojo aqui, ó. Gente, vai ficar tanta coisa aqui, ó. Eu coloquei prendedor não, clips, esses durequinhos aqui coloridinho, coloquei aqui estilete, coloquei caderninho e muito lápis de colorir. Olha, grampeadorzinho, tá vendo? Que é essas coisinhas que eles gostam agora, né? Ai, eu amo também, viu, gente? Pior que criança, eu vejo essas coisas aqui na internet. Ai, eu quero comprar tudo. Aí, ó, então, nós fez essa parte e agora a gente vai fazer essa aqui, ó. Que aí, a gente bota esse estojo aqui no corpo, tá vendo? E aí, fica assim e fecha aqui, ó. Ó. Tá bom? Vamos fazer isso aqui agora. Ai, gente, ó. Recapitulando. Pra quem não viu eu falar no início. Temos os kits de materiais no site. Ó, agora a gente vai fazer o corpinho da nossa peça, tá bom? Ah, eu ia mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os kits rapidinho que coloquei no site. Todos os kits que eu vou mostrar aqui agora tá na promoção, viu? Além do cupom de desconto de 10%, além do brinde que vocês vão ganhar acima de 100 ou de 200 reais, os kits estão em promoção. Kit de viés boneão, 8 cores, 5 metros de cada cor. Eu vou mostrando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, minha irmã tá nos comentários, coloca nos comentários, é pra quem tá no YouTube. Ela vai respondendo, tá? Kit de viés boneão. Pacote de tecido, 45% de desconto. Cada tecido tem um tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. São 12 tecidos que vai nesse pacote. Kit
kit de zíper com 15 cores de zíper, vai com vários cursores, tá na promoção. Tem o kit neon para vocês fazerem agora de peças de verão ou de carnaval, tá? Então vai nesse kit neon, tela vôlei, zíper neon, viés boneon na cor neon, cursores, miçangas e cordãozinho para decorar o cursor, pra vocês fazerem as coisas bem coloridinho. Então tem esse kit neon, que ele tá bem legal. O kit de tela vôlei com 4 cores de tela. O nosso kit de cursor fofo, gente, voltou pro site, quem tava esperando. Eu coloquei ele a primeira vez em dezembro, nossa, foi um estouro, acabou rapidinho. Esses cursores a gente que monta aqui. Vocês não vão encontrar igual esses aqui em lugar nenhum, viu? A gente que monta aqui, então por isso demorou um pouquinho pra voltar pro estoque. Olha só que lindo, eu vou mostrar primeiro no Instagram. São 3 de capivara, são 3 de coração, 3 de florzinha, 3 de borboleta, 3 de margarida e 3 de lacinho. Ó, que lindo, são 18 cursores fofos, lindinhos, pra vocês fazerem aí suas peças bem bonitinhas, decoradinhas. Tá na promoção também no site, esse kit de cursor, tá? Plástico cristal neon, gente, tem o rosa e tem o amarelo, pra vocês fazerem peças aí de verão. Kit de tecido, ó, tem esse kit de arabesco, 8 tecidos, tem o kit de xadrez, tricoline 100% algodão, tá? Deixa eu ir ajeitando as coisas aqui, senão eu começo a perder tudo. Gente, ó, eu coloquei no site uns pacotes de tecido assim, ó, de retalho, tá? Esse aqui que eu tô mostrando são retalhos. O tamanho desse retalho é a partir de 25 centímetros por 50 centímetros. Menor do que isso não tem aqui, tá? Mas tem variados tamanhos. Tem maiores, né? Tem grandes, tem nesse tamanho que eu falei, que 25 por 50. E ele tá, gente, super barato lá no site. Olha esse pacotinho aqui com 10 retalhos, tá 50 reais. Sai a 5 reais cada retalho de tecido, tá? Todos são tecidos digitais, tá bom? Tem o código 1, tem o código 2. Por que eu fiz separado desse jeito? Ah, Aline, eu quero 20 retalhos. Aí vocês compram um do código 1 e um do código 2, que aí vai todos os tecidos diferentes. Por isso que eu coloquei desse jeito, entendeu? Então, esses retalhos aí, ó, tá super barato pra vocês aproveitarem. E aqui, o nosso kit de estruturadores. Vai ter NT 120 branco, etaflon térmico de 2 milímetros, nylon dublado branco e amanta R2, tá bom? Esse aqui tá 25 reais, gente, esse kit no site. Muito barato, muito barato. Cada estruturador do tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, viu? Ó, custando tudo porque é pra vocês aproveitarem mesmo. Vocês aproveitarem esse final de semana porque é vocês comprar. Aproveitar o cupom de desconto, aproveitar o brinde, aproveitar tudo. O produto tá tudo com promoção também lá no site. Caixa da Felicidade com 15 tecidos lá. Sempre tem que ter, né? Tecido para forro, composição. A gente sempre tem que ter um pouco de cada cor. Então, por isso que essas caixinhas vendem muito no site. Sempre tem elas no site, nunca falta. E vende bastante por conta disso. É sempre bom vocês terem todas as cores, né? Várias cores. Então, aqui são 15 cores de poá. Ó só que lindo, gente. Ai, que gracinha. Então, 15 cores de poá. Tem a caixinha de 15 cores de linho, tricoline e linho. Ó como tá bonito essas cores. 15 cores. Esses tecidos que vão dentro da caixinha, cada um é num tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Tá bom? Ó, 15 cores de tricoline e linho. E aqui, essa caixa de tecidos digitais. Gente, tá surreal a caixa desse tecido. Eu vou até entrar aqui no site e me falar pra vocês, porque deu a louca mesmo. Peraí, com o seu celular aqui, ó. Vocês não ficam olhando minha senha aqui. Colocando minha senha aqui. Tô brincando, gente. Ó, essa caixa, essa daqui, todos os produtos são com valor excelente. Essa caixa aqui, gente, eu vou falar pra vocês o preço agora. Aí, de repente, lá no site já esgotou de pessoa. Ó, de R$168, ela tá por 120. De R$168 por 120. 12 tecidos digitais lindos, top. Cada um tem o tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Ah, gente, eu não falo nada. Esse preço tá maravilhoso. Ó, e vai nessa caixinha bonitinha aqui, tá bom? Bora aproveitar, tá? Depois da aula, terminando aqui, vocês vão lá no site. Como eu já abri o site, esse pacote ele também tá com preço excelente, viu? De 167, ele tá por 98. 45% de desconto. São 12 tecidos também. Pacote de tricoline variado. De 167 por R$98. É muito barato, gente. Vocês têm que aproveitar. Vamos continuar, finalizar aqui, ó. Voltando aqui pra live, parte. Primeiro, eu vou fazer a aba. Até eu já deixo ela no cantinho, já tá pronta, mas até esquece de costurar ela, né? A aba eu já mostrei no início do vídeo como que faz o risco, né?
Venho aqui em cima do risco de caneta, eu vou fazer a costura, ó, em cima do risco. Nessa parte reta eu não costuro, vai ser por aqui que eu vou desvirar, tá bom? Como na hora que eu tava fazendo acabamento de viés no estojo, eu coloquei o meu ponto da máquina no 5, agora eu vou voltar pra 3,5. Diminuição do comprimento do ponto. Pronto. Então, costurando em cima do risco de caneta aqui, ó, onde eu desenhei a aba. Ó, costurou. Agora eu corto o excesso aqui, ó. Bem prestando atenção pra vocês não cortar a costura, hein? Deixa aí uma margem de pelo menos meio centímetro de distância, tá? Ficou assim, vou virar pro lado direito aqui, ó. Arruma bem aqui as curvinhas, tá? Vai no ferro, né? Passa o ferro pra ela ficar bem assentadinha. Aqui, como na correria, eu passo a mão mesmo. Ó, uma costurinha de meio pé de máquina em toda a volta pra rebater. E aí, aqui onde é reto, agora que a gente já desvirou, pode passar uma costura aqui também. Ó, aba pronta, eu não vou usar ela agora, vou deixar ela no cantinho. Mas por que eu já fiz? Porque eu sou esquecida, senão eu vou fazer a peça e não botar aba. Ai, meu Deus, se eu tiver esquecendo de botar aba na hora que eu for costurar o viés, vocês me lembram, tá? Agora, a explicação para quem for usar tecido que tem sentido, como eu, tá? Vou logo fazer isso primeiro para não esquecer. Aqui, cortamos a medida, né, que eu passei para vocês no início do vídeo. Deixa eu só olhar aqui de novo. 40 centímetros por 23, tá bom? Aí aqui, ó, é o tecido principal. O meu tecido, ele tem todas as florzinhas assim em pé. Então, o que que acontece se eu usar ele desse jeito? A peça, ela vai fechar assim, né? Desse lado, ela fica certinho, o tecido. Só que desse lado fica de ponta cabeça, entendeu? E aqui, eu vou mostrar como vocês vão fazer pra ficar bonitinho em pezinho dos dois lados. Essa estampa que eu fiz aqui também, ó, também tinha sentido. Todas as mochilinhas em pé. Aí, ó, virou, aí também tá em pé do outro lado, tá vendo? Eu vou explicar pra vocês agora, tá? Pegou aqui o tecido, ó, vai dobrar ele ao meio. Ó. Gente, peraí que meu gato safado, sem vergonha, tá na janela. Sai daí. Só um minuto, gente, senão nosso pai não tá no segundo andar. Vem cá. Vem. Ai, sempre fazendo arte, né? Desce aí. Vou fechar aqui. Arteiro. Sempre é ele. Ai. Pronto. Voltei. Ó, voltando aqui então. Dobrou no meio, mas no meio bem certinho. Junta aqui pontinha com pontinha. Dá uma vincadinha aqui. Vou vir com a tesoura e vou cortar aqui, ó. Certo? Cortei aqui. Ô, Anthony, se você quiser pode pegar o celular aqui, viu? Anthony, se quiser pode pegar o celular aqui que eu não tô usando não, tá? Ó, ficou então cortadinho ao meio, as estampas assim. E a gente quer que fique desse jeitinho aqui na nossa peça, tá bom? Quando a peça for ficar fechada, ó. Fica florzinha em pé de cá e florzinha em pé de cá. O que nós vamos fazer? Eu vou mostrar o movimento pra vocês, ó. Eu sempre falo pra vocês. Imagina a peça pronta. Mentaliza assim, ó. Imagina aí na sua cabeça a peça pronta. Que aí você tem uma visão melhor de como você vai posicionar o tecido. Então aqui, ó, posicionei o tecido do jeito que eu quero que fique com a peça pronta. Florzinha em pé aqui, florzinha em pé aqui. O que eu vou fazer, ó? Olha só, vou só virar aqui, ó. Faço isso aqui e isso aqui. E a gente vai costurar aqui. Tá bom? Ó. Vamos de novo, deixa eu mostrar de novo, ó. Virada pra vocês. Florzinha em pé de um lado. Tô mostrando bem detalhado, gente, porque eu queria que essa aula ficasse bem rica em detalhes, tá bom? E isso aqui eu sei que é uma coisa que muita gente tem dúvida e dificuldade na hora de arrumar o tecido, tá? Então, vamos de novo. Já cortei ao meio. Florzinha em pé de um lado. Florzinha em pé do outro. É assim que eu quero que fique o
corpo da minha peça. Então, o que que eu vou fazer? A emenda aqui embaixo. Mas a gente tem que colocar frente com frente, né? Pra costura ficar embutida. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Botou assim, segurou aqui. Pra você não confundir o lado, segura e não solta mais, ó. Aonde eu tô segurando é onde eu vou costurar. Deu pra entender? Aí aqui, ó, ajeita bem e vamos passar uma costura. Lembra que eu falei? Perguntaram do ponto da máquina, eu falei, quando eu costuro só tecido, aí eu diminuo o ponto. É o que eu vou fazer agora. Colocando em 3, 2 e 7, tá? Que aí fica bem apertadinho, ele não enruga. Pode, pega lá alguma coisa. Fala pro Matheus pegar também. Aí ficou desse jeitinho. Tudo certinho aqui em pezinho, tá bom? Bem explicadinho, né, gente? Aí, gente, pra esse corpo, eu vou arredondar as 4 pontinhas. Ah, que eu acho que fica mais bonitinho. Eu acho mais fácil na hora de costurar o viés. E também porque eu acho que fica mais bonitinho. Pensa na mulher que usa e confia nos olhos do outro, ó. Eu dobro assim que eu já corto todas as pontinhas juntas, tá bom? Vou deixar de lado. E agora nós vai fazer aqui a outra parte. Eu arredondei só aqui no principal, porque na hora que eu for posicionar aqui no corpo, eu vou fazer costurinha em volta, aí eu já acompanho a curva dele, tá bom? Agora, todas as coisas aqui do corpo, que são os 2 cortes do bolso de plástico, os 2 pedaços de zíper, 2 cursor e as 2 alças, tá? Primeiro, vou preparar os bolsos. Eu tô usando, então, plástico cristal 0,30, tá bom? Como eu disse, se vocês quiserem, pode usar tela vôlei. Inclusive, tem o pacotinho na promoção no site, 4 cores. Então, essa tela vôlei, vocês podem usar nesse bolsinho, tá? Vou pegar aqui os tecidinhos, pra mim fazer de viezinho. Como eu disse, se vocês quiserem, pode usar viés pronto. Vou aqui, ó, pego um plástico, pego o meu viezinho, a estampa de frente, uma costura com um pé de máquina. Aí eu posso aumentar o ponto. Voltou para 3,5 o ponto da minha máquina, tá? Costurou, venho com esse tecido pro lado de cá, 2 dobrinhas. 1, 2, tá? Eu vou virar pro meu lado, senão eu faço torto. Ó, 1, 2. E prendedor. Passo uma costurinha aqui na beiradinha. Passei essa costura, vou colocar o calcador de zíper na máquina. Venho aqui, deixa eu só cortar a pontinha do viés, porque, como eu disse, eu deixei um pouquinho maior. Venho aqui com o zíper, vou colocar a beiradinha do viés aqui, ó, na beiradinha do zíper e passa a costura aqui. Com o calcador de zíper, tá, gente? Passou essa costura, aí eu vou pegar outro tecido do viezinho. Viro o zíper pro lado avesso, venho com esse tecidinho, coloco a estampa dele de frente pro zíper e passo aqui uma costura. Deixa eu só cortar esse tecido aqui, ele tá um pouquinho maior, senão não vai sobrar beiradinha no zíper pra mim pôr o cursor. Então, coloquei aqui, passa a costura. Passou a costura, a gente vem com o tecidinho pra frente, vai fazer as 2 dobrinhas aqui do debrum. Uma dobrinha, outra dobrinha. Deixando assim, ó, ó que bonitinho que fica, gente. Então, vou virar pro meu lado, pra não ficar torto. Venho, coloco, eu dobro ele todinho, coloco o prendedor pra depois ir costurar. Aí, costura aqui na beiradinha. Ó, bonitinho, né, gente? Aí, vou tirar o calcador de zíper, coloco o outro.
Aqui embaixo, a gente também vai costurar um viezinho, pra não ficar essa ponta do plástico, tá? Então, vira aqui, acompanhando o avesso do zíper, tá? Coloco tecidinho de frente pro plástico, passa a costura com um pé de máquina. Eu tô fazendo com tecido, gente, eu acho que fica bem bonitinho, fica bem delicado. Mas se vocês quiserem, pode fazer com viés, tá? Ressaltando, né, agora que eu tô falando disso, o viés que vai no kit de materiais, gente, ele é pra fazer o viés bunion pra fazer o acabamento interno do estojo e o viés de algodão pra ser costurado em volta do corpo. Não inclui essas partes aqui. Essas partes eu cortei de tecido. O do tecido dá pra vocês cortarem, tá bom? Aí aqui, ó, vem pro lado de cá. Vem com tecido, uma dobrinha, duas dobrinhas, tá bom? Vou virar aqui pra mim. Tô com medão do meu celular acabar a bateria. Ô, Anthony. Ô, Matheus, vem cá, um de vocês dois, por favor. Ó, agora eu passo a costurinha aqui na beiradinha. Vai lá embaixo, pega o meu carregador do cabo longo. Pergunta pro Anthony onde que tá. Ele completa o cabo e... Posso falar tudo pra ele? Pode. Aí ele tem que ligar ele na tomada pra mim. Agora sim, ó. Desse jeitinho bonito, vamos colocar o cursor, que eu economizei no meu zíper, gente. Vou sofrer agora colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo, ó. Vocês mandam energia positiva aqui pra mim. Vou colocar esse cursor de primeira. Muita calma. Nessa hora. Calma, vamos lá. Aí, botou, deixa ele paradinho aqui, tá? A mesma coisa a gente vai fazer no outro. A gente precisa de 2 desse daqui. Os 2 bolsos prontos, agora a gente só vai fixar no corpinho da nossa peça. Ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos marcar o meio. Dobrou, ponta com ponta. Marca o meio aqui. Por quê? A gente precisa tirar uma medida aqui, ó, pra colocar os bolsos, deixando o espaço certinho aqui, que vai necessário aqui no meio, tá bom? Marcou, se tiver caneta que apaga com o calor do ferro e uma régua, vai ajudar. Eu aqui, ó, coloco a régua bem retinha, ligando um pique ao outro. Ó. Essa caneta apaga o calor do ferro, tá, gente? Riscou. Agora, peraí que eu vou olhar na minha aqui. vou me... Um espaço de 5 centímetros é o que a gente precisa deixar aqui para colocar nesse cerco. Ou seja, 2,5 centímetros para cá do risco e 2,5 centímetros para lá, tá? Então, marcou 2,5 centímetros para cada lado. Se quiser, ó, bota aqui a régua, faz o risquinho novamente, ó. Entendeu? E aí, então, ó, esse espaço aqui a gente precisa deixar livre, que é aqui que vai acoplado o estojo, tá? Aí, nós vem com os bolsos, ó, e vamos costurar nessa posição, assim, tá? Com o zíper levantadinho. A gente coloca a beiradinha do viés aqui de baixo, bem aqui na último risquinho que eu fiz. Do lado de cá, a mesma coisa, bem certinho. Então, fica esse espaço aqui no meio vazio, tá? Vou colocar prendedor aqui, tudinho pra segurar esses bolsos. E aí, o que eu vou fazer? A costura, ó, eu vou costurar esse viés aqui. Aí eu venho pra cá, vou costurar esse aqui e esse aqui. Fixou costurando os viés, aí se quiser pode passar uma costurinha aqui na lateral pra segurar o plástico também, tá bom? Eu expliquei tudo direitinho assim, porque na hora que eu for editar esse vídeo, aí eu acelero essa parte, tá? Porque toda live, não sei se vocês já viram, toda live fica no meu canal. A live, na aba de ao vivo, e eu edito o vídeo e também coloco o vídeo editado. Olha só, gente, tudo pra facilitar pra vocês. Então, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu faço dessa forma. Então, fica 2, entendeu?
Eu tava com o calcador de zíper, vou tirar. Boto o outro. Pronto, costurei um aqui. Agora o outro, acompanhando a marcação que eu fiz aqui, tá? Nossa, encostei na agulha, tá até quente. Aqui, a mesma coisa. Pronto. Como eu falei pra vocês, se quiser costurar as laterais, eu venho aqui, ó, pelo lado da manta. Prontinho. Agora, nós vamos pegar o nosso tecido, que nós fizemos a emenda, vira aqui pro lado da manta e vamos posicionar aqui, ó. Vou ligar o ferro de passar, tá, gente? Que a gente estica bem aqui. Aí, ó. Eu sempre aconselho, o ferro vocês passam do meio para as beiradas, tá bom? Se vocês quiserem, aqui, ó, no corpo, aqui na manta, tá marcado o meio, né? Alinha a costura da emenda aqui, ó, entendeu? Se quiser, pode ter um prendedor. Que aí, ó, fica um trabalho mais... Fica bem retinho, bem bonitinho, entendeu? Ó. Fica bem no meio. A costura, né? E é isso, ó. E aí, então, o que eu faço? Boto o ferro aqui no meio e vou distribuindo para as beiradas, tá? Quer uma dica? Ó, as iniciantes. Pega esse pulo do gato, viu? Que eu vou falar agora. Sempre que vocês forem fazer uma peça, vocês têm que passar o ferro assim, e do outro lado tiver cursor, vocês não passam o ferro aqui em cima, onde tá elevado, onde tá o cursor. Fica pretinho, tá bom? Então aí, ó. Pra quem já passou por isso, já aconteceu comigo. Quem aí já passou por isso? E assim, às vezes passa um paninho, um produtinho, sai. Mas já teve vez de não sair, não, sabe? Então, ó, eu sinto onde está o cursor e eu não passo o ferro quente em cima. Agora, costura na beiradinha toda a volta. Como eu disse pra vocês, que eu arredondei aqui só esse tecido principal, aí agora eu acompanho, a costurinha vai acompanhar o arredondado. E depois eu corto o excesso aqui da manta, tá? Como isso é uma costurinha de segurança, aumenta o ponto. Pus lá no 4,5. Essa costura é na beiradinha, tá, gente? Que vocês podem ouvir falar também, quando alguma outra professora falar, ah, vamos fazer agora uma costura de segurança. Já ouviram falar isso? Eu falava. Aí eu via que muita gente não sabia, ficava perdido. Mas o que é uma costura de segurança? É uma costura na beiradinha. Então agora, gente, ó, eu facilito. Quando eu vou explicar alguma coisa, eu tento ser o mais... falar uma língua, né? Falar as coisas que vocês entendem. Então, uma costura na beiradinha. Pronto, se eu falar que é uma costura na beiradinha, é uma costura na beiradinha. Agora, se eu falar, faz uma costura de segurança só. Quem é iniciante vai ficar, mas que é uma costura de segurança? É uma costura na beiradinha. Costura de segurança é na beiradinha. Costura com um pé de máquina é a margem que a gente usa para tudo. Fazer acabamento de peça, tá? Então, essa que é a diferença.
Pronto, passei a costura em volta. Ai, pronto, nada. Gente, vocês não acreditam que eu costurei um pedaço aqui sem linha na bobina. Ai, fui mesmo. Ai, que nem já fez isso. E aí só foi se dar conta na hora que terminou e viu que tinha uma parte sem costurar. Vontade de chorar. Mas ainda bem que foi só um pedacinho. Pronto. Gente, os botões eu vou colocar na hora que a peça estiver pronta, tá? Vamos facilitar a vida, entendeu? Ó, então aqui agora eu tiro o excesso que tiver. Tem excesso de zíper, corta. Tem excesso de plástico, corta. Que aí a gente vai costurar o nosso viés. Eu não vou esquecer da aba, tá? Que eu falei pra vocês me lembrarem. Cadê minha tesoura que eu corto o zíper? Aí tem que ficar bem rente, tá? Cortar o zíper bem rente. Bem retinho. Facilitar na hora de costurar o viés. Pronto. Ó, gente, vamos colocar a aba e a alça. Agora que eu vi nos comentários. Vocês acreditam que eu ia colocar só a aba? Sangue de Jesus tem poder. Vou dobrar assim. Curvinha com curvinha. Ó, faz um pique aqui. Do outro lado a mesma coisa. Faz o pique. Vou pegar a aba. Aí aqui na parte reta, se vocês quiserem marcar um pique também, ó, dobra, faz um pique aqui. Venho aqui em um dos lados, vou colocar o pique da aba bem certinho com o pique do corpo, nesta posição, ó. E passa a costura aqui na beiradinha. Diminuição do comprimento do ponto. Ficou assim, agora vamos pra alça. Eu vou colocar e passo a medida pra vocês. Que eu vou no meu zóio, entendeu? Acho que assim tá bom. Então, ó, do pique aqui pro lado, 4 centímetros inicia aqui a pontinha da alça, entendeu? E aí do pique pra cá, 4 centímetros inicia a pontinha da alça. Passa a costurinha, vai e volta, com retrocesso, capricha, porque a alça, né? Mas tem que caprichar aqui na costura. Pronto. Pra colocar do outro lado, se vocês quiserem, vocês podem medir também. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Entendeu? Assim. Ó. Que aí eu vejo. Quer ver? Eu vou colocar o prendedor primeiro. E aí eu vou medindo na outra. Ó. Tá? Vou virar pra mim, gente, que se eu virar pra vocês, não consigo. Aqui, ó, pique com pique. Coloco um prendedor. Aí, eu venho e ajeito, pra elas ficarem no mesmo rumo. Tá? Pronto. Passa a costura. Eita, glória, hein? Tudo colocadinho. Vamos finalizar com o nosso melhor amigo. Viés, gente. Nosso amiguinho. Viés, você ama ou odeia? De qual lado você está? Ó, vou cortar um pedacinho aqui pra fazer o acabamento da emenda. Eu vou começar a emenda bem aqui da base. Mas aí, gente, a gente começa pelo lado de dentro e rebate o lado de fora, tá? Vou pegar esse pedacinho aqui de viés, coloco aqui e passo uma costura pra segurar ele. Costurou? Aí eu venho com o meu viés, aqui é o viés de algodão, aquele que tem as dobrinhas do lado. E coloco a pontinha do início bem aqui, ó, no meio desse viésinho, ó. Dá pra ver de pertinho, né? Ó. E aí, uma costura com um pé de máquina em toda a volta.
Meu ponto. Diminuição do comprimento do ponto. Coloquei em 4, tá? E aí, ó, beiradinha do viés com a beiradinha da minha peça e vai costurando. Na curvinha, é só você colocar aqui, ó. Acompanha a beiradinha, com beiradinha, vai costurando. Aqui, tô passando onde tem a alça fica pra baixo, tá, gente? Ó, tá vendo que a alça não tá aparecendo aqui, ó, tá ali pra baixo. Ó, aqui, ó, bota a alça pra baixo. Eu filmei, quando eu tava fazendo a peça de protótipo, eu filmei bem de pertinho, eu costurando o viés. Aí eu vou postar no meu Instagram amanhã, tá? Aí dá pra vocês verem melhor. Acho que na página do Facebook eu já postei. Chegando aqui ao encontro do início, a gente corta. Ó, tá vendo? Cortei bem rente. Esse acabamento, esse viezinho aqui, ó, aí você dobra ele aqui, tá bom? Vamos virar ele pro lado direito e acabar com isso, né? Só cortando aqui, se tiver excesso passando do viés, você corta, fica mais fácil. Ó a alça aqui, tá, gente? Pra vocês verem. Vem no viés, vira ele todo pra fora. Prendedor pra facilitar a nossa vida. Aí eu vou começar aqui, ó, aonde tem a emenda, pra mostrar pra vocês, ó. Então esse, deixa eu cortar um pouquinho que ficou comprido. Ó, dobrou o viezinho e dobrou aqui. Ó, tá vendo? E aí, prendedor em toda a volta. Ai, gente, minhas costas tá gritando. As costas gritando. Ó, na curvinha, aí eu já vou assentando o viés, tá vendo? Ele se dá assim, uma ajeitadinha, vai com carinho que ele já se assenta sozinho na curva, sabe? Eu, particularmente, eu sei, assim, que as iniciantes falam, nossa, costurar curva, meu Deus, né? Vai ser um bicho de 7 cabeças. Eu, particularmente, acho bem mais fácil costurar o viés em cantos curvos do que o cantinho mitrado, né? Que é quando o cantinho tá quadrado. E vocês, gente, as meninas aí que costuram viés, vocês preferem canto arredondado ou mitrado? Eu acho que o arredondado, ele é mais fácil e eu acho que fica mais bonitinho, minha opinião. Sem dúvida, prefiro arredondado. É, eu também. Então, gente, pra quem é iniciante, nem sempre aquilo que parece um bicho-papão é, tá vendo? Depois que pega a prática, vocês vão preferir o de canto arredondado, porque vocês vão ver que é mais fácil, entendeu? Eu amo viés. Sempre fui defensora de viés, né, gente? Amo demais. Ó, agora é só aquela costura na beiradinha desse viés em toda a volta. Aumento meu ponto. Aumento do comprimento do ponto. E vai com calma que vai dar certo, hein? Na curva tem que ser devagar. Não adianta. Pode ter 40 anos de experiência. Não adianta, você não vai costurar correndo na curva, porque vai ficar feio. Porque se tem o tempo, vai batendo a agulha, aqui ó, a sua mão vai virando a peça, entendeu? Se você fizer rapidinho, você não consegue. Ou pelo menos eu, né? Eu não consigo fazer essa viradinha certinho, se for rápido.
Maravilha! Maravilha, maravilha. Ó, eu vou deixar assim. Se vocês quiserem, você pode virar essa alça aqui pra cima, é critério de vocês. E vir aqui, ó, fazer uma costurinha aqui. Eu não faço, sabe? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer isso, tá? Aqui, essa caneta, depois a gente vai passar o ferro, vai sair, porque apaga do ferro. Ficou assim. E é claro que eu vou pôr o botão junto com vocês, né? Porque eu não vou fazer... Falei que eu queria fazer uma aula bem completinha e correr no final, né, gente? E eu sei que vocês já estão aí, tem muita gente na dúvida. Ah, como é que vai botar esse botão? São 3, viu, gente? Eu vou colocar o botão de imã com rebite, que é o botão que a gente coloca com o balancinho. Na hora que eu tava explicando, eu vi os comentários. Tava esperando esse momento agora pra poder falar sobre isso. Ah, não tem balancinho, o que eu posso fazer? Deixa eu só contar aqui. Ah, então. Você pode usar alicate, inclusive eu vi, minha irmã respondeu alguém, né? Que o alicate é mais barato, mais acessível, tá? Pra quem não sabe, esse aqui é o balancinho, ó. Esse meu tá velhinho, gente. O balancinho não estraga, né? É que ele fica gasto. Esse aqui ele já tem quase 10 anos já. Mas esse aqui é o balancinho. Eu até hoje não pus base nele, que é um perigo. Qualquer coisinha ali, esse lado aqui é pesado demais, ele vira. Então já boto ele deitado, porque... Vamos marcar primeiro, tá? Primeiro eu vou marcar aqui na bundinha da necessaire, do estojo. Um aqui e um aqui. Eu vou no zoiômetro. Vocês podem usar alicate, pode usar o botão tic-tac de plástico. Não tem nenhum deles, não tem balancinho, não tem alicate, coloca velcro, costura velcro, tá? Só não pode deixar de fazer. Vamos combinar assim? Só não pode deixar de fazer. Fiz uma marcação no meio aqui e uma marcação aqui, tá? Então primeiro a gente coloca os botões aqui no estojo. Com um desmanchador de pontos, eu vou abrir o estojo, coloco a minha mão aqui por dentro. Cuidado com o desmanchador de pontos, gente, vocês não podem fazer força, senão ele rasga, viu? Pode ser um furador. Aí, ó, abre o buraquinho aqui. Coloca uma das partes do botão aqui. E o rebite aqui dentro. Se for fazer com o botão Ritas, que é aquele de plástico, tic-tac, é o mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, viu? Do mesmo jeitinho. Você vai colocar aqui um ladinho, ó. Abriu o buraquinho. Colocou aqui. Aí aqui do lado de dentro você coloca a cabecinha dele, ó. Tá? Colocou? A gente vem aqui no balancinho e aperta. Ao contrário, né, ô Tchanga? Ai, gente. Eu amo esse botão, gente. Ele é muito prático de colocar. Nossa, eu vendia a matriz. Vou conseguir de novo botar no site pra vocês, porque não tem, viu? Eu amo. Ó, não faz força, é uma apertadinha, pronto. Aí, ó, tá aqui, né? Os 2 botões. Vou aproveitar que eu tô com a matriz de um lado e já vou colocar também aqui da aba, tá? Aí depois a gente troca a matriz e... Ó, marcou aqui 1,5 cm, 2 centímetros aqui da parte redondinha da aba pra dentro, marca bem no meio. Tem medo de marcar? Tem medo de não sair retinho? Dobra, ó. Curvinha com curvinha, mede daqui pra cá, tá? Tá tudo certo. Qual que é a matriz, o botão que eu tô usando? Se vocês, né, estiverem na dúvida, não quero comprar igual. Eu tô usando o número 14, tá? Que eu acho mais, eu acho ele menorzinho. Tem 14 e tem 18, viu, gente? Eu tô usando o número 14. É o matriz de botão de imã rebite duplo, tá? Se vocês quiserem pesquisar, é assim que conta. Matriz de botão, matriz de imã, botão rebite duplo, número 14, tá bom? Colocamos todos de um lado, tiro essa parte da matriz, coloco a outra e agora sim a gente vai marcar. Então, o que eu vou fazer? Pego aqui meu estojo, ó, ajeito bem aqui a base,
Pra quê? Pra mim posicionar aqui bem certinho e marcar o negócio direito, né? É que eu tô sem espaço aqui. Como que nós vai fazer, ó? Posiciona, olha aqui, ó. Um dedinho aqui, entendeu? Vocês têm que olhar o espaço aqui, ó, na lateral e no meio também, né? Certo? Olhou? Vem com a caneta, o que eu vou fazer? Vou dar uma levantadinha aqui, ó. Eu vejo aonde o botão tá encostando, entendeu? Vocês não estão vendo porque tá virado pra mim, né? Senão eu não enxergo. Ó, vou virar pra vocês, pra mostrar. Então, depois que eu posicionei certinho, o que eu fiz? Eu dei uma levantadinha assim, ó, baixei a cabeça, eu consigo ver aqui o botão, aonde ele encosta, aqui na base, e marco, entendeu? Então, marquei, ficou aqui, e aqui vai ser onde eu vou pôr o outro botão. Ó, furei o dedo. Inteligente. Aí, aqui vai essa outra parte. Ó, saiu aqui. Coloco aqui o rebite. Do outro lado, aqui na outra marcação, a mesma coisa. Quero ver as fiéis, hein? Quem tava aí desde o início da aula? Hã? Mais de 2 horas de live, gente. Quem que ficou aí o tempo todo? Deixa eu ver. Ó, posicionou, tá vendo? Ficou aqui, aqui. Agora a gente vai apertar. Deixa eu ver. Maria do Carmo. Aí a Rita falou, gente, olha que legal, que ela comprou o número 10 pra colocar em carteira. Ô, Rita, mas eu acho que você tá falando, então, o de tic-tac, né? Ó, gente, bastante gente, ó. A Rita, Rosimeire, a Ju, a Rosana Pires, arroba Oliveira, não dá pra ver o nome. Isabel, Maria Paio. Obrigada, meninas. No Instagram, o celular tá longe, eu não tô conseguindo ler, viu? Mas tô vendo bastante gente falando eu. Obrigada. Apertou, pronto. Como que a gente vai pedir a aba? Pra botar o botão da aba. A gente vai colocar aqui a necessaire, estojo, falei necessaire tantas vezes. Ó, isso aqui, gente, eu tô fazendo como estojo. Mas vocês podem fazer necessaire de maquiagem, não é mesmo? Vocês não acham? Ó, colocou aqui, vamos fechar. Por quê? Você não pode botar a aba assim apertadinho. Fica feio. Olha aqui. Não, a aba, gente, ela já tá num tamanho maior. Pra quê? Pra que isso aqui fique reto, desse jeito aqui, ó. A aba, ela vai passar aqui, ó. Vai fechar aqui na frente e vai ficar reto aqui, entendeu? Pra não ficar um negócio espremido aqui, ó. Então é isso que vocês vão fazer pra medir esse segundo botão da aba. Você vai fechar a sua peça, deixou aqui a aba retinha, aí sim, ó, bem no meio, você levanta, olha aqui aonde o botão tá encostando, faz a marcação e pronto. Eu vou fechar aqui de novo, pra ficar bem certinho. Gente, terminando agora, eu quero dizer pra vocês, ó, só pra vocês entenderem uma coisa, viu? Esse botão que a gente vai pôr aqui, vocês vão abrir esse zíper aqui pra botar o botão aqui, ó, tá? Não vai colocar por cima do plástico, não. Então tá bom, ó, abriu o zíper, vou marcar aqui, vou abrir o botão, o buraquinho aqui. Gente, terminando aqui, ó, recapitulando vocês, que tem um cupom de desconto especial pra esse final de semana no site. Cupom de desconto -10. Ó, tá vendo? Aí por dentro aqui, ó, com o zíper aberto, aí eu venho aqui pra apertar, tá? E pronto. 10% de desconto no site, usando o cupom -10, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como ficou. É claro que vocês vão no ferro, vai passar o ferro, vai deixar bonitinho, entendeu? Vai ficar show de bola. Aqui a minha tá um pouco amassadinha. Olha que coisa linda. Essa aula
merece um print. Quem lembra que eu fazia isso, gente? Vocês preparam o dedinho, quem tá no YouTube, que a imagem tá maior? Eu vou segurar a bolsa, vocês vão tirar um print e mandar pra mim. Vocês vão mandar pra mim, ou então vocês vão postar no Instagram e marcar meu @ aula com a Aline Ariane. E eu vou repostar lá, tá bom? Ó, deixa eu arrumar minha blusa pra não ficar torta, tirar as linhas. Tá bonito assim, gente? Ó. Vou sorrir e fazer estátua. Aí vocês tiram o print. Agora uma mais séria. Agora uma com a bolsa do lado de cá. Ó, as meninas do Instagram também quer. É que o meu celular do Instagram tá viradinho, ó. Tiraram? Meninas, ai, amei a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O valor de venda, tem inclusive, que eu falei no início, tá anotado aqui, ó, na última página do molde, tá? De 80 a 110 reais. É a minha sugestão de valor de venda para vocês, tá bom? Ah, ficou linda. Vocês gostaram mais da de flor ou essa outra aqui que eu fiz com tecido escolar? Ó. Tem kit desse aqui de materiais no site, viu, gente? Ó, que lindo. Tem pra vocês fazerem feminino e masculino, igual eu fiz aqui, ó. Olha só. Esse, pra fazer igual esse, tá vendo? A estampa do tecido é unissex. Então, tem lá o feminino com os acompanhamentos rosa. Acompanhamento, falando como se fosse tamanho. E a mesma estampa com os acessórios, os materiais verdinho pra menino, tá bom? Tem, gente, 11 variedades de kits para vocês fazerem essa aula de hoje. Tem muita variedade, então vocês podem ficar, ó, escolher direitinho. Tem as duas de mochilinha, tem a de flor para fazer igual a que eu fiz aqui na live, tem de coruja, ó, tem um tanto. Entra lá no site que vocês veem as fotos, tá? Eu nem vou mostrar todas, eu já mostrei várias vezes durante a live. Também às vezes algum pode ter esgotado, vocês vão ficar bravos comigo, tá bom? Recapitulando, cupom de desconto, menos 10 para vocês terem 10% de desconto. Esse cupom vai ficar valendo só até amanhã à noite, domingo, dia 11, tá bom? Brinde nas compras acima de 100 reais. Ó, fez sua compra acima de 100 reais em produtos, sem contar o valor de frete, você ganha essa caixinha com essas amostras de produtinhos de brinde. Só para quem fizer a compra até domingo à noite, até amanhã à noite, dia 11 de janeiro, tá bom? Acima de 100 reais ganha essa caixinha. Nas compras acima de 200 reais, junto com a caixinha, você vai ganhar de brinde um cestinho rosa tão fofinho e bonitinho para guardar as coisinhas de vocês aí do ateliê, tá bom? Acima de 200 reais ganha os dois. Qual que é o site? www.alineariane.com.br. Para quem está assistindo no YouTube, o link está aqui embaixo na descrição. Para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram. Corre lá no site, tem muitos kits em promoção, muitos kits legais, econômicos para vocês aproveitarem, tá bom? Outra coisa antes de finalizar, gente. Ó, essas peças que vocês estão vendo aqui atrás de mim, depois eu vou mostrar para quem tá no Instagram. Tô mostrando no YouTube. São mochilas que fazem parte de um pacotão de aulas que eu montei com todas as minhas aulas de cursos de peças escolares, tá bom? São mais de 30 aulas de peças escolares por R$ 49 reais, gente. É muito barato. O acesso é vitalício, tá? Só de mochila, olha só pra vocês verem. Olha os modelos só de mochila. Tem 2 modelos de lancheira, tem estojo triplo, estojo duplo, tem bastante peça, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição. Clica no link, vai abrir a página, e lá vocês conseguem ver foto das peças que tem no curso. R$ 49 reais, gente, é muito barato, é muito barato. Então, por estar com essa promoção muito, muito, muito boa, vai ficar por pouquíssimo tempo. Então, é aproveitar. O link tá aqui na descrição para quem tá assistindo no YouTube, tá bom? E para quem tá assistindo no Instagram, o link tá no meu perfil para comprar o pacotão de aulas de peças escolares por R$ 49 reais. Certo? Meninas, beijo grande para vocês. Obrigada por todas vocês que ficaram aí até esse finalzinho, tá bom? Gratidão. Ó, muito obrigada. Quero ver todo mundo fazendo essa peça linda da aula de hoje e postando nas redes sociais e me marcando, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se encontra no próximo sábado, às 18 horas, para mais uma aula linda de costura. Tchau, tchau. Bom domingo pra vocês.